Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre algumas características da escova elétrica de limpeza 12 em 1. Eu acredito que são as mesmas características para aquelas outras escovas que também são de limpeza, a 9 em 1 e 5 em 1. Acredito que deve ser basicamente igual para todas. No caso, algumas dúvidas que pode gerar o uso dessa escova. Ela gira para os dois lados? Ela gira tanto para a esquerda quanto para a direita? Não. Ela só gira sentido horário, apenas para a direita. Essa é a primeira característica que eu citaria, né? Ela gira apenas em um único sentido, que é o sentido horário. Sobre a potência. Qual será a potência dessa escova? Também não sei, não posso dizer porque eu mesma fui atrás dessa informação e eu não consegui uma resposta clara. Pesquisei em vários sites, em vários fornecedores dessa escova e essa característica, essa informação, ela não consta nem na caixa do produto e nem na descrição do fabricante. Então não dá para saber claramente. Mas é uma potência que eu posso assim dizer é para uso doméstico. É uma potência baixa, mas é o suficiente para conseguir fazer limpezas pontuais, limpezas domésticas mesmo, né? Com coisas pequenas. Se você vai fazer uma faxina, se você vai usar para limpar algum calçado, porque tem algumas pessoas também utilizam para lavar, na hora de lavar tênis, sapato. Eu não utilizei dessa forma, mas eu achei uma boa ideia. Então não dá para saber claramente em números a potência dela, mas é o suficiente para você conseguir limpar um chão, para limpar um vidro, para limpar um box, uma parede de azulejo, enfim, o uso que você quiser fazer, desde que seja um uso pontual, um uso mais leve, eu acredito que você vai ter um bom resultado com a escova e você vai gostar de utilizar. Outra coisa, ela é bivolt? Sim, segundo o fabricante ela é bivolt porque ela é recarregável por cabo USB. Esse aqui é o cabinho original que veio na minha, então é só você plugar naquele carregador de celular e você vai conseguir recarregar a sua escova facilmente. Já não sei dizer se outros tipos de cabo USB vão conseguir alimentar a escova. Eu nunca testei colocar outro cabo que não fosse o original. Eu vi algumas pessoas comentando, e até nos meus vídeos também, comentando que não conseguiam carregar a escova, que deixava ela para carregar e ela não carregava. Só que eu não sei se a pessoa está usando o cabo original, se ela trocou já por outro. Eu não sei dizer se tecnicamente tem diferença da fonte na hora de alimentar um aparelho, então tem que ver tudo isso, né? A minha já tem 9 meses comigo, eu sempre uso o cabinho e fica tudo bem. Ela recarrega até o total dela e não tem problema. Eu nunca tive problema na questão de recarregar a escova. Então, eu não sei, de repente, se foi só uma falta de sorte das outras pessoas e possa ter vindo com problema o produto delas, ou se elas estão usando um outro tipo de cabo que não consegue fazer essa alimentação de energia na escova. Outra coisa, algumas pessoas já me perguntaram também, quanto tempo que dura a bateria? Aí é muito relativo. A capacidade dela, o fabricante fala que é de 5.000 mAh. É igual o celular, o meu pelo menos da Samsung é assim também, 5.000 mAh. Mas é claro que também depende se você vai usar na velocidade 1 ou 2, porque a velocidade 1, olha, tá na primeira velocidade, ela é mais rápida. Eu vou colocar na 2, já subiu aqui. É uma velocidade um pouco menor, então você gasta um pouco menos de energia da bateria. Também depende se você vai usar ela em uso contínuo, ou seja, você vai usar ela o tempo todinho sem parar nenhuma vez, vai durar menos a bateria. Você vai usar só pontualmente em
algum serviço pequeno, algum serviço rápido, vai durar mais tempo. Então, dependendo de como eu uso a escova, por exemplo, se são coisas bem pouquinho, bem pontual, eu fico alguns dias sem recarregar essa escova e vou usando, e vou usando, e vou usando. Eu acho isso muito bom. Para mim, na minha concepção, dura bastante. Aí, quando tem dias que eu vou usar em serviço mais longo, em serviço contínuo, o máximo que eu consegui usar com ela foram 2 horas seguidas. Então, 2 horas de uso de uma escova, eu acho bastante tempo. Eu acho bastante tempo. Como era uma limpeza um pouco mais pesada, um pouco mais específica, eu fiz a utilização dela sem parar e sem recarregar no meio do caminho. Durou 2 horas. Então isso varia muito, né? Se você vai usar muito, se você vai usar pouco, então você já sabe que o fabricante mesmo ele fala que pode durar 1h30. Então depende, né? Eu acho que talvez tenha diferença de fabricante para fabricante. Alguns eu já vi que anunciam a escova como 2.500 mAh de bateria. Essa minha que eu comprei, na descrição estava 5.000 mAh. Então, acho que é bom olhar isso na hora que você estiver pesquisando para comprar. Dá uma olhada, verifica. Se não tiver informação lá, pergunta também no chat, se tiver isso disponível, né, para conversar e perguntar, para tirar as dúvidas, né? Porque se isso é uma questão muito importante para você, então é bom você saber o que você está levando, você tem que saber o que esperar desse produto, né? Então eu tô satisfeita porque a minha carrega direitinho, dura bastante, eu fico alguns dias sem recarregar e ela tá com bateria e eu continuo usando, e em serviços mais demorados ela chegou a durar 2 horas. Para quem quer saber sobre o ruído dela, o fabricante fala que são 70 decibéis, né? Eu vou deixar aqui o som original dela para vocês. Vocês já viram, mas vamos de novo. Esse é o barulhinho que você vai ter enquanto estiver usando ela. Então, independente do serviço, leve ou pesado, se você gosta de ruído ou não, mas eu não acho algo que incomoda, sinceramente, pelo menos para mim, não tem diferença, mas dependendo do ambiente que você tá, se você não pode fazer muito barulho, se tem bebezinhos, por exemplo, não sei, animais, pets, que talvez sejam mais sensíveis ao barulho, pelo menos você já sabe que tem um barulhinho aí, 70 decibéis, é o que o fabricante fala. Com relação ao cabo da escova, esse cabo, ele alcança 1 metro, ele sozinho, tá? Ele chega a 1 metro, ó, vou abrir aqui pra vocês. Ele abre mais um pouquinho aqui. Então, vamos colocar tudo aqui, ó. 1 metro de cabo, junto com a escova, ele atinge o tamanho total de 1,25 m. Então, quando você coloca aqui, você vai poder usar ela em lugares mais altos, mas também depende de o quão alto você está querendo que ela chegue. Se você já é uma pessoa alta, ajuda bastante. Eu que não sou tão alta assim, pelo menos para os serviços que eu utilizo, esse tamanho dá, é suficiente, ó. Não dá pra mostrar tudinho aqui, mas... Então, o cabo conectado já na escova, 1,25 m você vai ter de altura total da escova. Ela é uma escova leve, se você estiver se perguntando, será que ela é pesada para manusear? Será que é leve? Ela é leve, né? Se você estiver usando em superfícies mais baixas, ou chão, parede, é tranquilo. No teto eu usei pela primeira vez, né? No último vídeo que eu gravei, lavando o banheiro, eu utilizei ela passando também no teto do banheiro e me surpreendeu, porque realmente eu achei que seria um pouco mais incômodo, um pouco mais pesado, mas não é não, tá? Então ela é leve
e dá para você também utilizar aí na parte de teto, né, com cuidado para não cair produto no seu olho, né, lembra disso, esteja com óculos de proteção, porque se estiver usando com água e sabão, água e algum outro produto, os excessos podem pingar aí no seu olho, mas aí é só você se cuidar direitinho, não deixar nenhum excesso na buchinha e é uma escova que é leve, dá pra fazer sim. Claro que se for uma grande área vai te cansar ficar o tempo inteiro com o braço levantado, mas a escova em si, ela não é pesada. Então dá pra você fazer tranquilo um serviço doméstico aí, no seu banheiro, na sua, enfim, na área que você vai utilizar com esse propósito. Já a bateria, o tempo de carregamento, o fabricante fala de 3 a 4 horas. Eu nunca contei, para ser bem sincera, porque eu utilizo a escova, depois eu já deixo ela carregando e vou fazer outras coisas e ela fica. Eu me guio pela luz. O painel dela mostra ela aqui, ó, azul quando tá ligada. Funcionando, ela fica azul. Quando ela já está sem bateria ou acabando a bateria, quando você conecta na tomada, ela fica vermelha. Essa partezinha fica a luz vermelha. Quando já está totalmente carregada, ela fica verde. Então eu me guio dessa forma, não fico contando o tempo, porque depois que eu coloco para carregar, eu já sei que eu não vou usar mais ela nesse dia. Então eu pessoalmente nunca parei para contar. Mas o fabricante diz que é de 3 a 4 horas para o carregamento total da escova. Ah, outra coisa com relação às ponteiras, né? As espuminhas e as escovas. Tem para reposição? Tem peças para reposição? O que eu encontrei sobre isso? Sim e não. Sim, se a gente estiver falando dessa parte aqui, esses discos de tecido mais fofinho, essas aqui, ó, as espuminhas, sim, dá pra encontrar. Essa aqui e essa daqui, e essa aqui também dá. Essas que são macias e espuminhas, eu acredito que como é por sistema assim de velcro, né, é mais fácil de você encontrar para reposição. E onde que eu vi? Eu só vi na Amazon, só que tem um porém gigantesco. Existem essas peças para reposição, mas são bem caros. O que eu vi, até no dia que eu fiz a pesquisa, tinha um único lugar que vendia, um fornecedor, só que é uma compra internacional, então vai ter variação no preço, e custava o kitzinho dessas espuminhas R$126. É muito caro, é mais caro do que a própria escova completa, né? Vindo a escova com as peças de reposição. O que eu não encontrei? As escovas mesmo, as escovinhas para reposição, essas aqui você não encontra. Ou você vai até encontrar de alguns modelos um pouquinho diferentes, só que não é o mesmo encaixe, então toma cuidado, porque você vai... Deixa eu mostrar aqui. Aqui é um sistema de puxa e aperta, tá? Então é só isso aqui, é de encaixe e desencaixe. Então caso você encontre em algum lugar, algum fornecedor, cuidado com a peça de encaixe, olha a sua escova como é. Então a minha, por exemplo, que tem, dá pra ver aqui, ó, tem esse pininho aqui e o mesmo pininho se repete aqui. Aqui ela é retinha, então aqui ela é arredondada, vem um pino, arredondada, retinho. Para você encontrar uma peça que se encaixe exatamente assim, tem que ser da mesma escova, tem que ser eu não sei, como é um produto genérico, eu não sei se tem mais de um fabricante que faz isso daqui. Então, para encontrar isso aqui sozinho, eu acredito que você ou não vai encontrar, ou vai encontrar com um sistema de encaixe diferente. Eu vi umas peças diferentes, que é até branco aqui e bem grandão isso daqui, então jamais serviria para minha escova.
Então esse é um ponto que pode ser negativo, caso você precise fazer uma troca, né, de comprar por alguma razão, né, repor as peças. Então o que eu indico? Tome todo o cuidado com a sua escova e com as suas peças. Não deixa cair, não põe nada pesado em cima, não faça nenhum tipo de mau uso que possa prejudicar as suas peças, porque na minha humilde opinião, não vale a pena você comprar para reposição, nem mesmo as espuminhas, porque a minha escova, por exemplo, não chegou a ser R$60, foi R$59 e alguns centavos. E aí você encontra pecinhas de reposição a R$126 aproximadamente, porque é uma compra internacional, vai ser cotado no dólar e até chegar aqui você está pagando muito mais do que o dobro do que uma escova completa. Então, o meu bom senso diz que não vale a pena. Mas existe alguns poucos fornecedores têm essa opção para quem, se o dinheiro não for uma questão para você, tudo bem. Então, você vai encontrar, mas você vai encontrar as fofinhas. São, se eu não me engano, mais ou menos 6 ou 8 peças que eles têm de reposição. E eu também só encontrei no site da Amazon. E também parece que na Shopee tem alguns fornecedores, porém veja direitinho se vai dar o encaixe para sua escova. Não sai comprando aí sem olhar, porque você pode gastar dinheiro à toa. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar de características dessa escova. Eu acredito que eu não esqueci de nada, né? Que o principal que as pessoas gostam de saber é sobre potência, sobre bateria, peças de reposição, se tem, se não tem, é pesada, não é pesada, tem, o cabo chega aqui à altura, enfim. Acho que eu coloquei aí as principais características e possíveis dúvidas que vocês venham a ter sobre a escova. Se eu esqueci de alguma coisa e você quer saber de alguma outra informação, coloca aqui embaixo, pergunta, que se eu souber, se eu tiver essa informação, eu passo para vocês também, sem problema algum. Então eu sigo feliz com a minha escova, como eu já disse, são 9 meses de uso, eu procuro cuidar o melhor possível dela, evitando deixar jogado por aí, sempre lavo as escovinhas e as espumas imediatamente após o uso e deixo secando, carrego ela só com o fio original que vem nela. Eu acredito que se a gente tiver todo o cuidado necessário com esse produto, mesmo sendo um produto de ticket baixo, ele é bem vantajosa essa compra. Eu acho que ela acrescenta muito no nosso dia a dia, na nossa dinâmica, e também para tirar a ilusão de esperar serviços muito sofisticados, muito robustos, muito pesados com ela, porque ela é uma escovinha doméstica, ela é leve, é para uma coisinha, sabe, mais pontual, e ela ajuda bastante, ela poupa muito do nosso tempo e do nosso esforço manual. Então eu ainda continuo acreditando que foi uma boa compra, não me arrependo de ter comprado, e aí eu passo para vocês essas informações e essas características, até para saber se faz sentido para você, né? Porque tem algumas pessoas relataram que compraram e já de primeira a escovinha não funcionou. Pode acontecer, né? Nada é perfeito na vida, mas talvez tenha sido uma falta de sorte aí da pessoa. Não tive problema nenhum com a minha, ela é genérica, não é nada assim, né? Não é de uma marca reconhecida e tudo mais. Então ela já se pagou múltiplas vezes, né? De tudo que ela me auxilia no dia a dia, e eu tô sempre usando a escovinha. Eu acredito que foi uma excelente escolha de compra, né, para mim, e tem me ajudado bastante. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha acrescentado para vocês com essas informações. Se quiserem saber mais alguma coisa que eu talvez tenha esquecido de comentar, escreve aqui nos comentários, me deixa saber, que aí eu trago esclarecimento para vocês se eu tiver essa informação também, tá bom? Então um beijo para vocês. Deixa um like se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal se fizer sentido para você estar aqui nessa comunidade que está crescendo. Tô tão feliz com vocês, tá crescendo, é a nossa comunidade aqui, né? Então é isso, um beijo
Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!